Olá, seja muito bem-vindo ao canal Minha História com Deus. No vídeo de hoje, eu quero contar para vocês de como eu vim parar aqui em Goiânia. Que foi uma história um pouco complicada, difícil, mas como eu sempre digo, Deus ele esteve comigo e tinha sempre um propósito lá na frente onde eu não conseguia enxergar, onde eu não conseguia ver. Enquanto eu estava no Pará, morando com meu irmão, as coisas eram muito difíceis lá, por falta de emprego, né? Que nem eu falei no vídeo anterior, né? Eu não trabalhava no sábado e entre eu que não trabalhava e a pessoa que trabalhava, o emprego ficava para quem trabalhava no sábado. E isso foi muito difícil para mim porque eu não estava conseguindo emprego, apesar de ser difícil no interior, eu não trabalhando no sábado ainda se tornava muito mais difícil ainda. E aí a minha mãe estava aqui em Goiânia, que cuidava da minha irmã, né, que tinha ganhado o neném aqueles dias, né? E minha mãe estava cuidando do resguardo. E aqui sempre ela ouvia falar de empregos, 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 e ela vivia mandando mensagem para mim. Toda vez que eu ligava para ela, ou que ela ligava para mim, ela falava: "Meu filho, vem para cá que aqui tem emprego". Mas eu sempre tive um medinho e um certo preconceito com cidade grande, pela distância das coisas, por ser muito longe. E no interior as coisas são perto, né? Entre aspas. Aí ela me insistiu tanto, mais tanto, que eu acabei vindo para cá. E quando eu cheguei aqui, o meu medo se tornou realidade, porque aqui muito grande, eu não conhecia nada, eu não conhecia ninguém, além da minha irmã, do meu cunhado, né? Que a gente morava numa chácara aqui em Goiânia, né? E, e eu fiquei com medo. Sabe o que aconteceu comigo? Eu saí da igreja. Não saí exatamente, eu me afastei. Porque eu não encontrava a igreja. E eu tinha medo de sair e acabar me perdendo e não voltar para casa, né? Me perdendo e complicar um pouco. E eu saí algumas vezes e procurei a igreja e não encontrei, sem sucesso. E eu sempre tive aquela vergonha de chegar nas pessoas e perguntar, né? Você sabe onde tem uma igreja por aqui e tal? E num belo sábado, eu falei: quer saber? Hoje eu vou procurar a igreja. Eu senti que alguma coisa falava para mim assim: sai que hoje você vai encontrar a igreja. E na minha casa tinha uma subida alta. E eu tava subindo, né? Eu botei uma roupa e tava subindo aquela subida. Subindo a subida. Aí eu vi um velhinho. E eu olhei aquele velhinho, alguma coisa falava no meu ouvido. Eu escutava alguma coisa falando no meu ouvido: siga este Senhor. Aí eu pensava assim: mas se eu começar a seguir ele, ele vai achar que eu quero assaltar ele. Agora, como que eu vou fazer para seguir ele sem que ele note que eu esteja seguindo ele? Eu falei: ai, mas eu vou seguir. E eu comecei a seguir e eu notei que ele carregava alguma coisa na mão. Eu falei: eu vou continuar seguindo. Eu fui seguindo, e assim meio discreto, e olha aqui, olha acolá, para ver se ele não ia desconfiar. E ele encontrou com alguém e parou e começou a conversar com aquela pessoa. E eles se abraçaram ali, começaram a conversar, e eu falei: nossa, e agora? Se eu parar também, aí ele vai desconfiar. Ele vai achar que eu quero assaltar ele. E eu falei: nossa, e agora o que eu vou fazer? E eu dei uma voltinha, fiquei por ali assim. Quando ele começou a andar de novo, eu comecei a segui-lo. Só que mais na frente ele parou de novo. Aí já não tinha mais como eu parar e esperar, porque não tinha onde eu me esconder. Aí eu passei direto. Eu passei por uma rua, em seguida eu olhei e dei de cara com a igreja. A minha felicidade foi tanta, porque se você conhece a história do filho pródigo, a felicidade que o filho pródigo teve ao voltar para casa foi a mesma felicidade que eu senti ao encontrar a igreja. E eu fiquei muito emocionado. Falei: nossa, que maravilha! Mas eu não tive coragem de entrar naquele sábado na igreja.
por hoje é só. Se você ficou curioso, amanhã tem mais um vídeo e eu te conto como foi a minha experiência na igreja. Que você tenha um ótimo dia, na presença e na companhia de Deus, e até o próximo.